como superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Estou aqui em nome do Conselho Estadual de Diretores, na pessoa do pastor Toninho Stefan. E também estou aqui em nome do pastor Mário de Oliveira e pastora Bianca. Ele é presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e ela coordenadora nacional de mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Esse evento é o evento da Comec, Coordenadoria de Músicos, dirigentes de louvor, de artes em geral, pessoal da dança, pessoal também do teatro e artes em geral. O propósito da Comec qual é? É o propósito de levar o povo a ser qualificado para adorar o Senhor, para a adoração. Eu costumo dizer que adoração é um atalho para chegar no trono de Deus. Nós chegamos no trono de Deus através da leitura da palavra, através da meditação na palavra. Chegamos no trono de Deus através de orações, de jejuns. É muito válido orações e jejuns, mas eu vejo na adoração um atalho para tocar no coração de Deus. Pastor, o que é adoração? É ter uma banda com alta qualificação musical? Não é adoração ter uma banda com alta qualificação musical. É ter uma banda com repertório maravilhoso que está arrastando milhares de pessoas. Olha, ter um repertório maravilhoso que conquista o coração das pessoas também não é a adoração. Afinal de contas, pastor Daniel, o que é a adoração efetivamente? Olha aqui, adoração efetivamente é ter o coração derramado na presença de Deus. Vou repetir, é ter o coração derramado na presença de Deus. Esta é a verdadeira adoração. Às vezes até com limitações, com equipamento que não é o melhor equipamento, às vezes até com deficiência na maneira de cantar ou de fazer a sua apresentação na igreja, na simplicidade, meu amigo, no quebrantamento, aí está a verdadeira adoração. Ouviu? A verdadeira adoração não precisa de um grande auditório, nem de milhares de pessoas ou centenas de pessoas estarem ali aplaudindo. Às vezes, a verdadeira adoração lá no secreto do quarto, lá no secreto da casa da pessoa, com o violãozinho, ela começa a louvar o Senhor e começa a se derramar, e aí se manifesta a glória e a presença de Deus. Obviamente que eu não quero dizer aqui que uma apresentação com toda a capacidade técnica, com toda a tecnologia, com músicos de altíssima qualidade, que isso não seja uma adoração. Nós podemos ter toda essa condição técnica, tecnológica, e eu gosto muito quando um trabalho musical é bem feito. Nós podemos ter associado a tudo isso o verdadeiro coração de adorador e a verdadeira adoração, evidentemente. Mas, sobretudo, e aqui tem vários músicos me assistindo, vocês estão aí na sala paralela, vocês possam guardar isso. Verdadeira adoração é um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Em 1 Samuel, capítulo de número 1, uma mulher muito aflita, ela chamava-se Ana. Essa mulher desejava ter filhos, mas ela não conseguia ter filhos, ela era estéril. E ela vai até o tabernáculo do Senhor em Siló, lá onde estava o sacerdote Eli, e a Bíblia diz que ela, no pátio das mulheres, do lado de fora, ela chorava copiosamente, mas o seu choro era tão intenso, e eu acredito que até em alta voz, que o sacerdote Eli pressupôs que ela estivesse bêbada. E ele fala para ela: ô mulher, sai dessa tua bebida aí. Ela disse: Senhor, eu não estou bêbada, eu estou me derramando perante o Senhor, estou fazendo um pedido ao Senhor.
Aí ele falou: olha, então que você possa achar o favor do Senhor, que Deus possa te dar aquilo que você está buscando. E ali, nas suas lágrimas, ela dizia o seguinte: Senhor, eu sou estéril. A concubina do meu marido, chamada Penina, todo ano ela tem um filho. Eu já há tantos anos não tenho alegria da maternidade. E se tu me deres um filho, quando eu desmamar esse filho, lá com 3 ou 4 anos de idade, ele não vai ser meu. Eu vou trazer aqui em Siló e vou entregar para o sacerdote Eli, para que ele seja criado aqui dentro do tabernáculo do Senhor. Oh, que coisa linda! A Bíblia diz que ela coabitou com Eucana, seu marido, e 1 ano depois ela estava com o menino Samuel lá no tabernáculo diante de Eli. A palavra Samuel significa consagrado ao Senhor. No cântico de Ana, ela fala assim: até a estéril veio a ter 7 filhos, dando a entender que depois de Samuel ela teve mais 6 filhos. Uma adoradora que derramou lágrimas, derramou o coração e derramou lágrimas diante do Senhor, e recebeu do Senhor, aleluia, aquilo que ela pediu. Samuel, que foi um grande sacerdote e um grande juiz de Israel. Ainda em 1 Samuel capítulo 7, a Bíblia diz que os filisteus oprimiam o povo de Israel. A arca do Senhor já estava há 20 anos que a arca do Senhor não era mais objeto de culto diante do povo de Deus. A arca estava lá na casa de um homem chamado Abinadab. Eles não podiam cultuar o Senhor. Os filisteus dominavam militarmente Israel. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar ao Senhor. E aí Samuel se apresentou e disse: olha, se vocês estão clamando de todo o coração por libertação, lançai fora os Baalins e os Astarotes, e sirvam somente o Senhor. Quer dizer, o povo estava na idolatria. Mas quando Samuel os exorta, eles atenderam a exortação de Samuel e de fato lançaram fora os Baalins e os Astarotes. E a Bíblia diz que eles estavam lá diante do ribeiro de Kiriat Jearim. E a Bíblia diz que eles pegavam a água do ribeiro e derramavam água perante o Senhor numa libação. O que é libação? Um sacrifício de águas derramadas. Eles derramavam aquelas águas perante o Senhor e diziam: Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, estamos lançando fora todo tipo de ídolo e de idolatria. Oh, meu querido, quando nós tomamos uma decisão, eu decidi, vou servir o Senhor, e aquilo que impede a minha comunhão está determinado, estou tirando da minha vida, estou descartando, estou jogando fora o que não serve. Eu faço uma pergunta na noite de hoje: como é que está a tua vida? Será que existem departamentos aí da tua vida, existem setores da tua vida que precisariam ser colocados diante do Senhor e você precisaria lançar fora? Talvez tipos de relacionamentos, talvez tipos de amizades, situações que estão roubando o primeiro lugar do Senhor. O povo de Israel, por causa da opressão dos filisteus, eles clamaram, recebe agora a exortação de Samuel e eles lançam fora aquilo que não agradava a Deus. Talvez a tua vida esteja travada como estava travada a realidade do povo de Israel. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer destravar a tua vida, mas lança fora aquilo que impede a comunhão ou que te condena diante do Senhor. E agora eles pegam água do ribeiro e derramam perante o Senhor, num ato de oferta ao Senhor, de sacrifício ao Senhor. Aleluia! Maior ato de adoração, se derramar. O povo de Israel aqui se derrama diante do Senhor e derrama águas diante do Senhor. Os filisteus, quando souberam que Israel estava congregado buscando ao Senhor, vieram com toda a sua força militar para desbaratar os israelitas. Mas agora a guerra e a batalha era do Senhor. A Bíblia diz que choveu chuva de pedras. Historiadores e estudiosos dizem que aquelas pedras chegavam a pesar até 4 quilos. Essas pedras vieram sobre o exército dos filisteus com uma tal contundência que os filisteus foram desbaratados. Eles foram vencidos de uma maneira extraordinária. Acabou o jogo, acabou a derrota. Foi quando Samuel pôde dizer: Ebenezer, 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 até aqui nos ajudou o Senhor.
pedra de socorro. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meu irmão, minha irmã, existe uma pedra de socorro. Aleluia! E essa pedra de socorro se chama Jesus Cristo. Vamos falar mais um pouquinho sobre derramamento diante do Senhor? Em 2 de Reis, no capítulo 18, o profeta Elias se apresenta diante dos profetas de Acabe. Faz o famoso desafio, o duelo dos deuses. O Deus verdadeiro derramaria fogo do céu e consumiria a oferta que estava no altar. A Bíblia diz que os profetas de Baal clamaram uma manhã inteira, pedindo que caísse fogo do céu. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, 850 contra um. Mas eles se retalharam, cortaram seus corpos com faca, clamaram, mas não houve resposta. E agora Elias se apresenta, sozinho. E a Bíblia diz que ele restaura o altar do Senhor que estava caído. Restaura o altar do Senhor, colocando 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Coloca o sacrifício em cima do altar, cava um rego em volta do altar e derrama água derramada. Água, o elemento mais precioso em Israel naqueles tempos, 3 anos e meio de seca sobre a terra. Não havia água nem para os cavalos do rei. Mas agora ele derrama água uma vez, derrama água 2 vezes, derrama água 3 vezes, de uma tal maneira que encharcou a oferta que estava no altar e encheu o rego que estava em volta. E ele diz assim: Senhor, mostra agora para esse povo que tu és Deus. E Deus derrama fogo do céu, pulveriza a oferta que estava no altar, queima as pedras e lambe a água que estava em volta do altar. Meu amigo, tem fogo do céu para quem se derrama. Tem fogo do céu quando existe águas derramadas. Águas derramadas significa coração quebrantado. Salmo 51, versículo de número 10. Eu vou ler aqui: Davi, no seu desespero, buscando o perdão do Senhor depois de ter pecado com Batseba. Ele faz a sua oração penitencial. E no versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. E no versículo 17, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, a um coração compungido e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Não tem como Deus não abençoar coração que está contrito, que está quebrantado. Libação diante do Senhor, oferta ao Senhor, altíssimo nível de adoração. Vamos falar um pouco do próprio Senhor Jesus? Vamos lembrar que Jesus lá na cruz, ele se derramou em amor. Você se emociona quando você lembra que o sangue dele desceu por aquela cruz, desceu da sua testa, desceu do seu lado, desceu dos seus pés, desceu dos vergões que ele havia sido chicoteado, e que aquele sangue tingiu a terra de Jerusalém? O próprio Senhor Jesus se derramou em amor. Salmo 22, 14. Profecia a respeito do derramamento em amor do Senhor Jesus. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro em mim. Oh, aleluia! Estudiosos dizem que quando Jesus deu aquele grande grito e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. Aleluia! Estudiosos dizem que o coração de Jesus explodiu e saiu do corpo de Jesus sangue e água. Do lado de Jesus, ao ser ferido por aquela lança, saiu água. E eu vi uma ilustração que eu achei maravilhosa. Adão lá no paraíso precisava de uma companheira, e Deus fez cair um pesado sono em Adão e abriu um buraco do lado de Adão, fez lá uma cirurgia em Adão, e de uma das costelas de Adão foi gerada Eva. E quando Adão acorda do seu sono profundo, ele fala: essa afinal é carne da minha carne e osso dos meus ossos. E lhe chamou varoa. E
Da relação de Adão com Eva, tirada do lado de Adão, veio toda a humanidade. Nós todos somos frutos do lado de Adão que foi ferido, em termos físicos e carnais. Agora, o nosso Senhor Jesus, do seu lado sai sangue e água. E houve também uma geração de milhões e milhões e milhões de pessoas, porque das entranhas de Jesus, Jesus derramado, derretido diante do Senhor, é que nasceu a igreja. Nós somos frutos do corpo esbagaçado, ferido de Jesus, do sangue e da água que saiu do lado de Jesus, por causa do ato extremo de entrega no altar e de adoração do Senhor Jesus. Você não se emociona? Ei, pessoal das artes, pessoal do louvor, dirigentes de louvor, pessoal da dança, pessoal do teatro, pessoal de outras artes que existem aí nas nossas igrejas, como é que nós estamos ministrando? Nos derramando perante o Senhor, ou estamos fazendo apenas pela técnica, apenas pela apresentação em si? Qual que tem sido a verdadeira motivação do nosso coração? Meu querido e minha querida, que o Pai Celestial possa trabalhar no teu coração e você possa se oferecer a Deus, derramando no altar a sua alma, derramando no altar o seu coração. Os momentos mais preciosos de adoração, aleluia, de comunhão com o trono de Deus, é quando nós nos derramamos. Quem trata as coisas do Senhor mecanicamente, sabe, mecanicamente, sem sentimento, ok? Dificilmente vai fluir vida. Mas aquela pessoa que tem um coração quebrantado e contrito, como está escrito no versículo 17 do Salmo 51, coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Lembro também que o profeta Eliseu, a Bíblia diz em 2 de Reis capítulo 3, 10 e 11, quando Josafá junto com Jorão sai numa batalha contra Moabe. Josafá, Jorão e o rei de Edom chegaram no deserto, não havia água para os cavalos, e o rei de Israel falou assim: nós vamos morrer aqui antes de guerrear, porque falta água para os animais. E Josafá pergunta assim: tem aqui por aqui algum profeta do Senhor? Aí alguém disse assim: tem Eliseu, que deitava água nas mãos de Elias. Quando Eliseu serviu o profeta Elias e deitava água nas mãos de Elias, não só descedentava Elias, como também era um gesto de reverência, um gesto de respeito, como que oferecendo ao Senhor. Oh, glória a Deus! Eu pergunto, você adorador, você se limita só a tocar, botar o teu equipamento no case e ir embora para casa? Ou você lá na tua igreja, você tem sido servo, tem servido o líder da dança, o líder do louvor, o líder do teatro, o pastor que é o líder da igreja? Como é que tem sido a tua conduta? Porque às vezes o pastor chega no culto, cadê os músicos? Acontece às vezes o pastor, tadinho, não tem ninguém, lotado de gente com talento, porque é o culto lá de, sei lá, de quinta-feira, porque não tem lá um grande público, não tem ninguém para tocar. Eu, pela misericórdia de Deus, quando às vezes, há muito tempo que não acontece, mas quando aconteceu lá no passado, por misericórdia eu passo a mão na guitarra e toco e faço louvor. Tem gente que não acredita, mas eu faço louvor, sabia? Aí os jovens, eles debocham às vezes do pastor, eles falam: vai tocar o Vamos Adorar a Deus, vai tocar o Cria em Mim um Coração Puro, olha, vai tocar o Seja Engrandecido. E qual que é o problema de eu tocar o Seja Engrandecido? Vou tocar sim, é previsível, vou tocar aquele que todo mundo conhece, não toco o repertório novo, mas toco. E quer saber? Muitas vezes em que eu sozinho lá no palco, aleluia, oh glória a Deus, quantas vezes Deus se derramou de uma maneira tremenda. Quer saber mais? Eu estou fazendo essa live originário do estúdio aqui em Jaboticabal, há 42 anos atrás.
A minha sobrinha Lúcia me ensinou um hino. Eram 3 posições. E no culto do domingo à noite eu disse assim: amanhã, no culto de segunda-feira, eu vou tocar uma canção. Nunca eu tinha tocado na igreja. Ensaiei o dia inteiro, chegou a noite, depois do louvor, depois da pregação, que eu também não sou besta, eu preguei primeiro. Depois que eu orei por libertação, no final do culto, falei: irmãos, agora eu vou cantar o hino que eu prometi que ia cantar. Todo mundo me olhando. Comecei a tocar, esqueci tudo. Zerou a minha cabeça. Comecei a tocar com o violão solto assim. O pessoal da música disse que o violão solto é a nota Mi maior. É isso aí, né, Oswaldo? É Mi maior, né? Violão solto é Mi maior, né? Hã? É. Aí, eu fiquei batendo as cordas soltas. Cantei o hino, mas fiquei só com a corda solta. Aí quando terminou, sempre tem um irmão meio perturbadinho, né? Ele chegou perto de mim e falou assim: ô pastor, o senhor não tocou, né? O senhor esqueceu. Eu em voz grave, assim, sério, eu falei: ó, eu não, é verdade, eu não toquei, eu esqueci, mas eu vou tocar. E quer saber? Mesmo não conseguindo tocar, Deus recebeu o meu louvor. Quer saber? Deus recebeu sim. Depois eu aprendi a tocar direito. E eu tenho orgulho de dizer que a nossa região da Quadrangular, que é a 721, aquelas igrejas quais foram fundadas por filhos na fé, por misericórdia nós abrimos dezenas de igrejas, a maior parte dos músicos deram seus primeiros acordes sobre minha orientação. Tenho orgulho de dizer que eu ensinei muita gente a tocar violão. A turma não acredita, mas eu ensinei. Claro que eles ficaram muito melhores do que eu, ensinaram outros. Tem uma escola, nós somos bons de corda aqui na nossa região. Nós não temos metais, falta metais na nossa região, mas de cordas nós somos muito bons. E eu tenho orgulho de, há mais de 40 anos atrás, comecei a ensinar muita gente, e eu faço uso aqui dessa palavra para falar do Danielzinho, meu sobrinho, tá? Que é um grande músico, que ensinou um monte de gente, e eu tenho orgulho de dizer que eu ensinei o Daniel a tocar. Então, finalizando, meus irmãos, verdadeira adoração, coração derramado diante do Senhor, libação, oferta de sacrifício ao Senhor. O pastor Samuel começou a falar agora há pouco, e ele começou falando de oferta, e eu continuo na mesma linha. Verdadeira adoração, adoração do mais alto nível, é coração derramado diante do Senhor. E agora, para finalizar, o apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número, se eu não me engano, é versículo de número 7. Vamos ver aqui, exatamente, versículo 6. Aqui o apóstolo Paulo, já no final da sua vida, aquele homem que se entregou totalmente para o ministério, de cidade em cidade pregando o evangelho, num mundo hostil. Tanto os judeus eram hostis a ele, como os gentios eram hostis a ele, mas no meio da hostilidade operando milagres e maravilhas, operando obras extraordinárias. Fez 3 viagens missionárias, evangelizou todo o mundo antigo que era importante. E agora, ele já velhinho, ele sabia que, sendo entregue na mão dos romanos, provavelmente ele iria partir para o Senhor. Não sabia como. Nós sabemos que a tradição diz que ele foi decapitado por um imperador romano chamado Nero. Mas ele diz assim no versículo 6 de 2 Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu me emociono muito quando Paulo diz: olha, eu estou sendo oferecido como sacrifício no altar, libação, água derramada, porque o tempo da minha partida é chegado. E ele conclui dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Sabe, irmãos, servimos o Senhor, louvamos o Senhor, somos dos grupos de artes, trabalhamos na igreja, etc. Mas nada valerá a pena se nós não tivermos a nossa salvação. O ápice
da nossa vida com Deus e da nossa adoração é quando nós partirmos e para estarmos para sempre com o Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Eu estou vendo alguma inquietação aí na tua casa, tá? Estou vendo aqui espiritualmente. Dá uma paradinha agora. Tem um monte de gente que é do pessoal do louvor, das igrejas da nossa região, de outras regiões. Eu pergunto, qual o tipo de propósito que você tem tido no altar? Como é que está a tua vida? Você gostaria de oferecer para Deus o mais alto nível de adoração? Então eu te convido, primeiramente, para pedir a Deus misericórdia e perdão. E te convido a fazer um propósito. Senhor, eu quero me colocar no teu altar. Eu quero me derramar diante de ti. O momento mais lindo da vida de uma pessoa é quando ela sozinha, talvez sem ninguém por perto, ela faz uma entrega ao Senhor e derrama a sua alma ao Senhor. Gostaria de fazer isso comigo? Então, por favor, levanta a sua mão direita e fala assim: Senhor Deus, entendi a tua palavra. Eu quero oferecer a ti um louvor que te agrada. Eu quero ir crescendo de nível, mudando de nível, como é um lema da Comec, alcançando o próximo nível. Eu quero alcançar um próximo nível. E eu quero, como adorador, pedir perdão dos meus pecados. E eu quero me derramar diante de ti. Receba o meu coração. Tudo quanto é coisa ruim que tem se grudado em mim, por favor, me ajuda a descartar. Como o povo de Israel lançou fora os Baalins e os Astarotes, me ajuda a lançar fora o que impede a minha comunhão. Me ajuda a me desprender e me derramar diante de ti, como águas derramadas, como libação diante de ti. Aceita a minha vida, Senhor. Antes do meu instrumento, antes da minha arte, aceita o meu coração. Me enche com o teu Espírito Santo e quebra a obra do inimigo em nome de Jesus. E por favor, opera milagres na minha vida. É a minha oração em nome do Senhor Jesus.